queridos, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tema da Vez. Como você tem acompanhado, nós temos pregado em nossos cultos sobre compromisso e aliança. E para falar desse tema, nada melhor do que os dois últimos pregadores no domingo passado, a professora do Rema, Magliana Rodrigues, e também o nosso professor querido Manuel Dias. Eles pregaram manhã e noite e nós vamos estar continuando esse assunto aqui no podcast. Sejam bem-vindos. Então, que coisa tão maravilhosa é podermos ter esse tema, compromisso e aliança, e é uma verdade que precisamos enfatizar. De fato, Deus nos inspira a termos momentos onde textos, verdades, ensinamentos da palavra são enfatizados. E esse de aliança, ele é o cerne das Escrituras para que possamos compreender o plano de Deus, tanto de uma forma macro como também pessoal para as nossas vidas. Eu, inclusive, considero, já há tantos anos dando essa matéria aliança de sangue, sempre percebi a necessidade de esse ser um tema também nas nossas escolas bíblicas, porque normalmente não é muito ensinado. Então, que bênção, acho que já é a segunda vez que estamos com esse tema na igreja e é uma oportunidade de todos se aprofundarem nessas verdades. Amém. Como o versículo base foi colocado, Hebreus capítulo 8, versículo 6, que diz assim: agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Como é importante a gente entender que hoje em Cristo nós estamos aliançados com Deus, né, Mané? Isso é um tema, assim, fantástico. E esse versículo, ele mostra uma divisão da Bíblia no que diz respeito a uma promessa cumprida. Deus enviou o seu Filho, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas, como está dentro do contexto do livro de Hebreus, nós vamos ver agora o ministério de Jesus, além do terreno, mas o ministério celestial, no qual ele assume a posição de sumo sacerdote, de mediador entre Deus e os homens. E é o que diz aqui: ele agora obteve ministério mais excelente. Agora, podemos lembrar também, num tempo desse como estivemos agora de Páscoa, e pensar na crucificação, pensar na ceia de Jesus, onde ele anunciou que eram dias de cumprimento das profecias que falava dos dias de uma nova aliança com a casa de Israel, que seria mediante o sacrifício do seu corpo e o seu sangue derramado. É baseado nessa obra que Jesus ele cumpriu, que agora a gente vivencia o que chamamos os dias da nova aliança, ou os dias da dispensação da graça. Localizar isso para nós, o povo de Deus, é muito importante. Eu gosto de pensar aquilo que Oséias disse: meu povo perece porque lhes falta conhecimento. Conhecimento de quê? E aí alguém responde: da palavra. Mas a palavra está inserida em que contexto? De alianças. A ignorância da aliança faz pessoas perecerem. Então, quando a gente entende o ministério de Jesus lá no céu, nós vamos vivenciar tudo que Deus tem de forma plena, de uma forma muito experimental. Vai deixar de ser só uma teoria, um ensinamento, vai se tornar uma experiência, uma vida de comunhão e uma vida onde vamos ver essas promessas, superiores promessas se cumprindo em nossa vida. Amém. Ele fala de uma superior aliança, então é porque tiveram inferiores, né? Exato. Queria que você nos contextualizasse aí, por favor, Magliana. Então, nós temos todas as escrituras, toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Eu acredito que quando a gente se debruça nesse assunto, você vai de Gênesis a Apocalipse, E a gente vai perceber que tudo está relacionado à aliança. Essa é a forma que Deus estabeleceu para se relacionar com o homem ao longo da história. Então, nós temos aí um somatório, uma sucessão de alianças. Uma vai conduzindo, você a outra. Então, a gente tem a aliança, que Deus estabeleceu com Adão e Eva no Jardim do Éden, uma aliança em que o pecado não operava, em que eles desfrutavam, da presença, da vida de Deus. E depois a gente vê isso sendo quebrado pela desobediência, E aí, a partir desse momento, a gente começa com as alianças redentivas. A gente não vê sacrifício, na primeira aliança, mas nós começamos a ver o primeiro sacrifício sendo feito, exatamente no jardim pelo próprio
Senhor, né? Aquele cordeiro, né, que trouxe vestes, né, para Adão e Eva, representa também aquele cordeiro que um dia seria também sacrificado para também nos trazer novas vestes, né? Então a gente começa a ver a partir daí várias outras alianças, né? Deus estabelecendo a aliança noética, e aí nós encontramos a aliança abraâmica, do qual nós somos frutos também, né? A bênção de Abraão chegou até nós, né? Aquela aliança que Deus estabeleceu com Abraão era para que também, né, aquelas promessas também chegassem a cada um de nós. E a gente vê que a aliança ela vai se estendendo, né, depois de Abraão para as suas gerações futuras. Então, Deus estabeleceu com Abraão, depois estendeu ela para Isaac, para Jacó, e aí Jacó tem 12 filhos, as 12 tribos de Israel, e Deus estabelecendo essa aliança agora com a nação de Israel. Eu acredito que a aliança palestínica e a davínica, de certa forma, elas estão dentro dessa aliança mosaica, né? A aliança que era uma aliança de leis e obras, e é por isso que nós estamos em superiores, né, promessas, baseada em superiores promessas. Por quê? Porque a gente não está mais debaixo da lei, né? Em que o pecado ali ficava muito evidente. E então a gente tem a aliança palestínica, a aliança davínica, né, que é o momento em que a gente tem a promessa de que em Jesus, o trono de Davi seria estabelecido para sempre. Eu acredito que essas verdades, né, que Maneco trouxe para a gente agora, só fica muito claro no coração das pessoas quando elas entendem todo esse processo anterior, para que você realmente entenda, nós estamos numa aliança superior. Todas elas apontavam para Jesus. Todas elas apontavam para esse tempo que nós estamos vivendo, e que bênção, né? Isso mesmo. E embora a gente possa aprender aquilo que está no Novo Testamento, é como uma construção, né? As alianças elas vão interligadas como uma corrente que está, né, ligado um aro ao outro aro. E o entendimento disso, né, vai trazendo uma percepção de que se trata de um compromisso de ambas as partes, não só de Deus com o homem, embora vamos ver muitas alianças incondicionais que Deus coloca, propõe e vai ser aquilo, mas há uma contrapartida do compromisso do homem para com Deus. Como bem Magliana falou, né, havia momentos das quebras das alianças, e era mesmo a fragilidade, o não cumprimento, a não observância daquilo que Deus tinha apontado. E quando pensamos num tema como compromisso e aliança, era mesmo para despertar essa contrapartida de cada um de nós em Cristo Jesus, mesmo na nova aliança, uma aliança da graça, nós temos que viver à altura dessa aliança. Amém. Eu gosto bastante do que Paulo fala aos Efésios. Todo mundo gosta de bendito o nosso Deus e Pai, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Mas voltando para o início do capítulo, verso 1 e 2, Paulo se identifica, e aí ele diz que aquela carta está endereçada aos santos e fiéis. Então ele ressalta os fiéis daquela igreja. O que é ser fiel? São pessoas com compromisso. Então Deus está buscando pessoas com compromisso, no sentido de que vão responder e vão viver à altura dessa aliança para experimentar tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Isso lembra coisas, né, na década de 90, o pastor Bud Wright, ele havia um adesivo que tinha escrito Deus é fiel. E ele, numa certa pregação, ele disse: irmãos, Deus é fiel e nunca vai deixar de ser. Mas vamos fazer um adesivo também, colocar Deus é fiel e eu também. Então, o que é o espírito daquilo que ele estava falando? É que nós precisamos crescer em compromisso para com Deus. Quando a gente pensa, é através do ensinamento que a gente cresce, amadurece, e a maturidade nos leva a andar à altura da palavra. Amém, muito bom. A gente vai voltar a falar de compromisso, mas ainda tocando no tema aliança, né? Porque é uma aliança de sangue. Queria que você... Porque o sangue sempre estava e está envolvido, né, Magliana? A Bíblia fala, né, que sem derramamento de sangue, né, não há remissão para os nossos pecados, né? Então, a gente vê que desde o primeiro... Não foi
não foi uma invenção de homens, né? É interessante, quando você começa a estudar a história da civilização antiga, você vai ver que o sangue sempre teve nas religiões mais antigas, né? Mas não veio daí, não está aí a sua origem. Então, quando a gente olha para as Escrituras, o próprio Deus fala, né? Eu que estabeleci o sangue sobre o altar, né? Então, está em Deus a origem. Deus estabeleceu dessa forma. Sem derramamento de sangue não há remissão para os nossos pecados. E a gente vê isso Deus praticando ainda no Éden, né? Quando aquele animal foi sacrificado para trazer vestes, o sangue daquele animal foi derramado. Então a gente vê depois Noé sem nenhuma instrução clara na palavra, obviamente que ele aprendeu aquilo do Senhor, mas você vê, né, pegando a continuidade lá do Éden, você vê Abel e Caim sacrificando, e a gente não vê nas Escrituras o momento que Adão comunicou aquilo para eles, mas havia essa comunicação porque eles sacrificaram. Noé sacrificou ao Senhor, Abraão sacrificava ao Senhor, a nação de Israel sacrificava e o próprio Senhor sacrificou o seu filho, né? Então foi o próprio Deus quem estabeleceu. Ele disse que era uma vida por outra vida, né? Quando ele estabelece o sangue sobre o altar, ele estava dizendo, é uma vida por outra vida. Então ele já estava dizendo que um dia o Cordeiro de Deus daria a sua vida por nós. Então a aliança de sangue, né? A aliança em si, ela não existe se não houver o derramamento de sangue. Muito bom. Eu tive uma formação no sentido jurídica e eu lembro que quando eu aprendi sobre contratos, né, envolve algo que pessoas estão com interesse comum naquilo. Mas quando a gente fala de aliança de sangue, é um nível de contrato que envolve a vida de quem está aliançado, porque envolve o sangue é vida. E como bem Magliana falou, e eu gosto bastante de um texto que Pedro fala, ele diz, 1 Pedro 1, 19, 20, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém, manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Olha que interessante. A gente lê a Bíblia, toda a narrativa fala, mas antes da fundação do mundo, Deus já tinha estabelecido essa verdade de um cordeiro que haveria de ser morto e que o sangue haveria de ser derramado. Então, a origem, como bem Magliana falou, do derramamento de sangue está em Deus mesmo. E eu fico maravilhado com Pedro, que não tinha a destreza que Paulo tinha, mas ele captou algo e viu que Deus, na eternidade passada, já tinha esse plano, e aos olhos de Deus, ou na divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a palavra já seria o cordeiro morto, a ponto de dizer que foi conhecido o sangue antes da fundação do mundo. Uau. Porém, manifestado no fim dos tempos por amor de vós. O que aconteceu na cruz do Calvário há 2000 anos atrás foi apenas o cumprimento de um fato que já tinha sido estabelecido antes mesmo da fundação do mundo. Meu Deus, entender o plano eterno é uma coisa fantástica. Amém. E pela palavra, pelas Escrituras, isso raia como uma luz. Não tem quem possa desdizer isso, se existe essa palavra, minha professora. Muito bom. Se você não assistiu às pregações de domingo, né, eu quero te incentivar aí no nosso canal. Acessa a pregação da Magliana domingo de manhã, a pregação do Maneco domingo à noite, dia de Páscoa, né? E Magliana até falou de manhã, né? Eu não sei onde entrou coelho e chocolate na história, né? Foi o Satanás. E a Páscoa tem tudo a ver mesmo com essa aliança, com essa entrega, esse preço pago pelo sangue de Jesus por nós, sua morte e, claro, também a sua ressurreição. Eu queria que Magliana tocasse num dos assuntos que ela falou na pregação de domingo, que é o fato dessa aliança, estarmos aliançados com Deus, abençoar também a nossa família. Que coisa maravilhosa, né? A gente pensar as Escrituras do ponto de vista de aliança, né?
Porque a família em si já é um relacionamento de aliança, né? O homem deixa pai e mãe para se unir à sua mulher, e a gente sabe que isso é um relacionamento de aliança, e eu acho que é a forma mais clara que Deus estabeleceu, porque foi o único relacionamento que Deus utilizou para ser uma referência do que é o relacionamento de Cristo e a igreja, né? Tantos outros tipos de relacionamento que existem, mas é o relacionamento familiar do homem e da mulher sendo estabelecido como uma figura, né, para que você entenda o que é o relacionamento de Cristo e a igreja. E por todas as alianças você vê que Deus faz aliança com o homem e aquela aliança se estende para a sua família, né? Foi assim com Abraão. Deus ele é conhecido como o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Israel. E mesmo antes da aliança abraâmica, a gente vê a família de Noé sendo alcançada, né? A família de Adão e Eva sendo alcançada. E eu contei um pouco da minha experiência, né? E eu fiz uma contagem essa semana, eu consegui contar até a 6ª geração. São 6 gerações que foram alcançadas porque alguém um dia lá atrás, eu falei assim, eu não sei qual foi o abençoado, né, da minha família, que um dia fez essa aliança com o Senhor e que mudou não só a vida dele, não só a vida da sua casa, mas saiu mudando uma geração inteira, a ponto de a lembrança que eu tenho, né, dos meus familiares é que os meus avós eram crentes, né, já estão no Senhor, mas todos os meus tios são crentes e servem ao Senhor, todas as minhas tias, os meus primos, são gerações de pregadores, de pastores na família. Aleluia. E quando eu olho para o meu entorno, né, que eu visitei a parte da minha família ontem, né, visitei parte dos meus tios e tias, que coisa maravilhosa é você ir de casa em casa e você encontrar famílias de crentes, né? Então eu olho hoje para os meus irmãos, né, servindo ao Senhor, e porque alguém um dia fez uma aliança. 6 gerações que foram impactadas, né? Uau, a ponto de você estar plantado hoje numa família toda cristã, né? Aí você sempre tem alguém, né? Aquela ovelha perdida, mas você sabe, um dia vai ser resgatada, né? Então, é algo que abençoa a sua vida, mas é algo que abençoa a sua casa, abençoa os seus familiares e aqueles que você carrega no seu coração. Isso é muito precioso, né? Saber que a sua casa vai ser alcançada juntamente com você. E eu digo, a gente é bom saber, né? Alcançado não significa dizer que vai ser salvo, né? A palavra vai alcançar. Agora, a decisão, né? O compromisso de você se dar a essa aliança é individual, é particular. Mas que grande bênção é saber que a nossa casa é alcançada. Glória a Deus. Quer complementar sobre então, isso é muito poderoso, né? Quando Paulo diz que a mulher santifica o esposo, nas cartas aos Coríntios. Verdade. Ele disse para aquele carcereiro, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Magliana falando, eu também tenho uma memória disso, né? Eu tenho uma Bíblia da minha avó na década de 30, 40, que F era com PH. Eu tenho como memorial mesmo, no sentido dessa boa tradição, né, da conexão com a palavra, com as Escrituras. Isso é simplesmente fantástico. Eu queria também enfatizar aqui, né, no contexto do tema compromisso e aliança, além de nós, tivemos também o pastor Tiago Borba e Tiago Freitas, e ele fez uma ministração dentro dessa temática, olhando para a aliança abraâmica, no contexto de quando Melquisedeque recebe Abraão e ele oferece pão e vinho. E naquele contexto, por causa das bênçãos de Deus sobre Abraão e dando a ele vitória no meio de uma batalha, você pode conferir tanto a ministração do Tiago Borba como as Escrituras, nós vamos ver que ele deu dízimo de tudo. Então, a verdade do dízimo é uma verdade de aliança, é uma verdade de compromisso mútuo, né? De estar entendendo, Deus está comprometido comigo e eu estou comprometido com Ele. E eu costumo dizer assim, se dar o dízimo causa uma dor no seu bolso, é porque você ainda não entende o que é aliança. Porque você não sente dor quando dá comida ao seu filho. É sua carne, é seu filho, é um com você, é você. Então, quando a gente dá o dízimo a Deus, não deveria causar nenhuma dor, até porque Ele nos dá tudo.
Então, a nossa parte é a mais leve, né? Ele se responsabiliza, ele garante o cumprimento da sua palavra, da sua aliança. Em Deuteronômio 29 diz: se cumprirdes as minhas palavras, prosperareis. Amém. Então, é muito tremendo a explicação nas Escrituras do poder de uma aliança e de como Deus se manifesta para aquele que anda à altura da aliança, principalmente da nova aliança que aqui estamos inseridos. Muito bom. Essa mensagem de Tiago sobre dízimo foi maravilhosa. Também fica a dica aí para você assistir. Eu recomendo, escuta. Além do dízimo, tem outra prática que a gente tem na nossa igreja, né, que é bíblica. Eu queria que Magliana falasse sobre ela, que tem tudo a ver com esse tema, que é a Santa Ceia. Né, tem muita gente que não entende, né, ou pensa que só pode fazer ali na igreja. Eu queria que vocês, né, Maneco, ficar à vontade também, falassem sobre a importância da Santa Ceia. A Santa Ceia é a nossa celebração de aliança, né? Eu lembro que, por falta de revelação, muitas vezes eu fugia do culto de Santa Ceia, né, da igreja, porque havia tanta pressão, às vezes, né, e a sua falta de entendimento, né, porque a primeira coisa que eu entendi é que Deus não estava buscando em mim perfeição, Ele estava buscando em mim compromisso, né? Uau. E quando você não se encontra nesse lugar de perfeição, você foge mesmo da igreja, né? Um erro que você comete, você está ali debaixo de condenação, fugindo da Santa Ceia para não participar de forma indigna, né? Então esse era um extremo. Mas eu ainda preferia esse extremo do que do extremo de você fazer de forma leviana, sem entendimento do que é essa celebração, né? Então Jesus fala que aquele que não comer a minha carne e não beber o meu sangue não tem vida em si mesmo, né? E ele diz: a minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida. Aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue, eu estarei nele e ele em mim. Amém. Então, a Santa Ceia hoje, ela nos traz a lembrança de que nós somos participantes, né, da palavra, do sangue, né? Nós somos participantes do sacrifício. É um dia de celebração mesmo, né, de você reconhecer as suas falhas, de você se examinar, mas saber que quando você está numa situação, né, de erro ou até mesmo de pecado, que você não corre de Deus, não, né? Você tem que correr para aquele que pode resolver o problema do pecado. Né? E esse problema do pecado já foi resolvido, né? Então Deus não está buscando de nós perfeição, né? Deus está buscando de nós o compromisso de você dizer assim: hoje eu estou nesse degrau, amanhã eu vou estar num degrau superior, né? Eu não estou perfeita hoje, mas amanhã eu vou dar um passo para esse lugar de perfeição. E você entender essa celebração, né, de você ser participante, de não só anunciar a morte do Senhor, mas saber que Ele ressuscitou e que aquele que há de vir virá e não tardará. Meu Deus do céu, que celebração é essa, né? Que você reconhece que você está numa aliança. Davi disse: eu estou numa aliança eterna com Deus, segura. Olha, que bênção é você saber que você está numa aliança firmada e segura em todos os aspectos. E você poder celebrar isso na igreja, né, no meio de um ajuntamento santo, mas saber que a sua família também é um ajuntamento santo e que em família você pode celebrar a Santa Ceia. Sim. Que sozinho você pode celebrar a Santa Ceia. Então, basta mesmo, né, você estar ali num momento de comunhão com o Senhor e você trazendo a lembrança, o compromisso que o Senhor tem com você e você se comprometendo com Ele, porque a Santa Ceia você também celebra o seu compromisso, né? Uau. Não só que o Senhor, né, fez uma aliança com você, mas você está aliançado com Ele e está nesse lugar de compromisso com Ele. Muito bom, perfeito. Eu aprecio a ceia de uma forma muito grandiosa, né? Magliana falou muito bem e eu me lembro, né? Eu dizia: o que é que está por trás dessa cerimônia? Tem que ter alguma coisa. E a curiosidade bateu nos primeiros dias da minha vida cristã. E logo que eu fiz o centro de treinamento, que essa matéria chegou, né, abriu uma cortina, né, foi um descortinar para entender a celebração da ceia. A gente está pensando aqui sobre nova aliança, as alianças antigas. A gente olha para o Velho Testamento, havia muita cerimônia e pouca intimidade. Mas Jesus vem e apresenta um Pai próximo e um véu que foi aberto por sua morte, Amém, nos dando acesso ao Pai. E quando eu penso na ceia, eu acho muito curioso que Jesus não estabeleceu temporariedade, se era semanal, mensal, trimestral, quadrimestral, anual.
Algumas igrejas seguem algumas regras, né? Nós praticamos mensal pelo ajuntamento e para ter uma rotina, mas me parece que é muito mais o desejo e fruto da comunhão. Você está numa comunhão, aí você diz, caberia uma ceia. Às vezes a gente está junto com pessoas, está conversando, tanto contato, eu digo, vamos comer. E aí senta numa pizzaria, come aquela pizza e ainda fica 1 hora papeando. Então, ela é chamada mesa da comunhão. Ao invés dos rituais do Velho Testamento, é uma mesa agora de intimidade com o Senhor. E ele mesmo diz em Apocalipse 3:20, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Amém. Então, isso me mostra não só um desejo da gente para com ele, mas um desejo dele para com a gente, dessa comunhão. E eu gosto de dizer assim, eu não quero ele batendo a porta, não. Eu quero sempre ter esse ambiente aberto para termos momentos de comunhão na ceia, na mesa, que é do Senhor. Não é de nenhuma igreja, não pertence a nenhuma pessoa. Ele instituiu e nós devemos praticar. Paulo corrobora isso dizendo que anunciamos a sua morte e anunciamos a sua vinda. Ele vai vir, ele vai voltar, ele vai ressurgir para a grande ceia que vai acontecer, como está lá em Apocalipse, o casamento, estaremos com ele para sempre, num banquete, numa ceia também. É importante isso que o Maneco falou, eu lembro de criança, né? A gente já tomava ceia lá no departamento infantil, aprendia sobre isso. Eu lembro de um amigo do meu pai que recém chegou na nossa igreja e ele, sem saber se podia tomar ceia ou não, porque não era membro ainda da igreja, né? E aí ele perguntou ao pastor Bud, ele também se admirou porque os filhos tomaram a ceia, né? As crianças já podem tomar a ceia, ele não entendeu. E acabou perguntando logo a quem, né? O pastor Bud. Eu poderia ter tomado a ceia sem ser membro da igreja, meus filhos tomaram, eles são crianças. E o pastor Bud respondeu simples, né? Uau. Você vai para o céu, seus filhos vão para o céu. Se você vai poder entrar no céu, você pode tomar a ceia. Você está em aliança com Jesus. E a ceia não é da igreja, da denominação, é do corpo de Cristo. Perfeito. Perfeita colocação. Vocês falaram, né? A gente falou muito de aliança, já falamos um pouco de compromisso. E o próprio casamento, como Magliana falou, representa isso. Você trouxe a figura do contrato, né? E toda aliança requer responsabilidade das duas partes. Ah, sim. Né? E as alianças no Antigo Testamento, Magliana citou os sacrifícios, né? E exige hoje a nossa aliança, exige também de nós, né? Como sim. Paulo fala em Romanos 12:1, apresentar a si mesmo como um sacrifício vivo, santo e agradável. O Maneco falou do dízimo, eu queria que você falasse também, Magliana, de alguns outros compromissos nossos, como filhos de Deus, em estarmos em aliança com Deus. Qual é a nossa parte nessa aliança? Assim, o que eu percebo, né, ao longo da história, né, e de todas as alianças que Deus ele estabeleceu com o homem, é que o homem acabou se revelando como um violador inconteste das alianças, né? Então a gente percebe que todas elas foram violadas pelo homem até que Deus faz uma aliança com o seu filho, né? E obviamente quando a gente pega esse histórico, a gente imagina, e eu percebo que às vezes essa é a percepção que as pessoas têm, de que não, né, Abraão não cumpriu em algum momento, Noé não cumpriu em algum momento, alguém violou em algum momento, então é comum que a gente possa violar. A gente tem que lembrar que nós estamos numa outra aliança, né? E da mesma forma que Deus guarda a aliança, Ele nos capacitou também para guardar essa aliança. Hoje nós não temos a desculpa, né, de não guardarmos a aliança. Então quando a gente estuda a palavra de Deus, tudo aquilo que compete a um filho de Deus faz parte da nossa responsabilidade de aliança, né? Do arrependimento, do andar em fé, do andar em amor, né? Andar em fé não é uma decisão, não é uma escolha, não é algo que eu posso acionar dia sim, dia não. Eu preciso, vou acionar a fé. Não, o justo viverá pela fé. Então a nossa vida de fé é um compromisso que nós temos de aliança.
andar em amor. Ah, mas é tão difícil aquele irmão, né? E às vezes nós encontramos mesmo, né? Pessoas na igreja, aquele irmãozinho abençoado, né? Que parece mais uma pedra de tropeço na nossa vida do que qualquer outra coisa. Mas andar em amor com essas pessoas que às vezes elas estão passando pelo processo de renovação da mente, em que às vezes ainda, né, as vestes do velho homem, né, ainda está ali operando, a natureza do velho homem ainda está ali operando, não é uma escolha andar em amor. Né? Andar em amor é um mandamento, né? Foi derramado em nosso coração e derramado numa medida que você não consegue reter em você mesmo, né? Então esse amor se espalha. Andar em amor é um compromisso que nós temos de aliança, andar em arrependimento, de você ser rápido, né? Eu sei assim, o que me salvou, Deus não está procurando em mim perfeição. Então as minhas imperfeições aparecem, mas quando elas aparecem, existe um lugar, né, de você tratar com cada uma daquelas coisas. Então andar em arrependimento, andar em fé, andar em amor é a nossa responsabilidade, né, de aliança. Não se dá de forma leviana, né, a situações que a própria Bíblia nos instrui a nos abster de coisas, de práticas, né, do pecado. Bom, as pessoas ainda pensam que são pecadoras, né, porque às vezes erram, porque às vezes até pecam, mas não entendem que a prática do pecado é diferente, né, de você cair numa tentação, você se arrepender. Nós não vivemos mais da prática do pecado, nós não vivemos para o pecado. Essa vida leviana, né, que muitas vezes as pessoas levam porque se acham pecadoras, né, isso acaba fazendo com que você se torne um violador de aliança ainda hoje, né? E o livro de Hebreus fala sobre isso, de você não pisar com os próprios pés o Filho de Deus, de você não ultrajar o sangue, né, da aliança, de você não ultrajar o Espírito, né? Você não entristecer o Espírito da promessa. Por quê? Porque uma vida leviana leva você a crucificar Jesus para você mesmo. Então, nós temos responsabilidade nessa aliança, de viver como a Bíblia nos estabelece, a palavra nos estabelece. Somos santos e separados do mundo. Amém. E eu só complementaria, porque teria muitas outras coisas. Jesus, ele fala que nós experimentaríamos um novo tempo onde a adoração seria em espírito e em verdade. Uma vida de adoração está dentro do contexto da nova aliança agora, nos achegarmos a Deus, servirmos e termos comunhão com Ele, né, como adoradores. O Pai procura adoradores nessa aliança. Amém. Maravilha. Eu tenho bênção. certeza que você está sendo edificado com esse bate-papo, com as pregações na nossa igreja durante esse tema da vez. E para encerrar, eu queria que cada um de vocês deixasse uma mensagem sobre esse tema, inspirando os irmãos a estudarem ainda mais sobre isso, acompanharem os nossos cultos. Então, eu queria te instruir, né? Nós temos um combo da vez com livros que vão ajudar a que você compreenda esse assunto. A meditação vai fazer com que você mergulhe nessas verdades. De fato, quando colocamos um tema da vez, é para que você fique ouvindo dentro daquela temática e aquilo vai ficar mais enraizado em você. Então, os livros do combo da vez, o livro Aliança de Sangue, de Isaac W. Kenyon, é um livro maravilhoso para você mergulhar nas verdades dessa palavra, desse assunto. Nós não tínhamos, né, até bem pouco tempo, livros da nossa editora, né, que tratava desse assunto. Eu lembro, né, eu acho que cada professor do Rema compra a sua matéria como sendo a melhor, né? Mas eu falo com propriedade porque quando eu fui escalada a primeira vez para essa matéria, eu chorei e eu disse, meu Deus do céu, eu não vou dar conta dessa matéria, né? E voltei para o Rema para assistir a aula de aliança de novo com o mesmo professor que foi Maneco, né? Foi o meu também. E que coisa maravilhosa é você ter revelação de aliança. A minha vida mudou completamente. E eu retomo uma fala que Manuel Dias falou aqui, né, que foi o que Deus disse sobre Israel: meu povo perece por falta de conhecimento. E quando eu digo isso, eu digo, meu povo perece por falta do conhecimento de aliança. Que foi o que levantou Davi, né, quando o rei estava amedrontado, uma frota inteira amedrontada, um povo amedrontado. Davi, ele se levanta e a arma de Davi era o conhecimento que ele tinha de aliança. Então, se você tem conhecimento de aliança, não tem gigante que prevaleça
diante de você. incircunciso, né? Quem é esse? O que Davi estava dizendo é: quem é esse que nem aliança tem? Para afrontar aquele que tem aliança. Forte. Então, se você entende, se você se aprofunda nesse conhecimento, não tem gigante que vai se permanecer de pé diante de você. Então, eu incentivo você a se aprofundar no conhecimento da palavra, da aliança e daquilo que Deus estabeleceu para nós. Aleluia. Se não fez o rema, ano que vem você precisa fazer. Isso você mesmo. vai ter a matéria Aliança de Sangue com algum desses professores aqui. Com certeza vai te inspirar ainda mais, além de muitas outras matérias, né? Acompanha os cultos da nossa igreja, fica ligado. Muito obrigado, Maneco. Maravilha. Magliana. Que bênção. Compartilhe esse podcast para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo e serem edificadas como você foi. E a gente se vê aqui no nosso próximo tema da vez.